primeira coisa que a gente precisa identificar, né, saber, definir, né? A gente usa muito essa palavra, higienização de ambientes, né? Higienização das mãos. Você higienizou esse quarto? Foi feito a higienização? Está higienizado? Vou higienizar? A gente usa essa palavra o tempo todo e muitas vezes não sabe exatamente qual é o significado da palavra higienizar, higienização de ambientes, né? O que é higienizar? De uma maneira bem simples, pessoal, higiene é igual a limpeza mais desinfecção. Então, se eu limpar e depois desinfetar, eu estou higienizando. Não tem como eu higienizar se eu só praticar uma dessas coisas. Tá? Se eu apenas limpar e não desinfetar, eu não estou higienizando, eu só estou limpando. Se eu tentar desinfetar sem limpar antes, eu não consigo fazer nenhum nem outro. Então a higiene consiste na limpeza mais desinfecção. Mas fala, legal, Thiago, mas o que é limpeza e o que é desinfecção? De uma maneira bem simples, pessoal. Limpeza é a remoção daquilo que eu vejo, daquela sujidade visível. Eu olho para o piso, eu vejo uma sujeira, eu removo ela da maneira que for, eu estou limpando. Tudo que eu vejo, removo, limpo. Só que principalmente na área da saúde, né, a área assistencial que nós chamamos, tem uma parte que é importantíssima, que é aquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente não vê tem nome, são bactérias, fungos, vírus. E as bactérias, fungos, vírus que nós não enxergamos podem causar doenças. E essas doenças no meio hospitalar é chamado de infecção hospitalar. E infecção hospitalar, na sua maioria das vezes, leva a óbito. Tá? Então, não adianta eu remover aquilo que eu vejo, que é a limpeza. Eu também preciso remover aquilo que eu não vejo, que é a desinfecção. Desinfetar é eliminar esses bichinhos microscópicos numa quantidade que ele não venha causar nenhum tipo de doença. Está seguro, o ambiente está seguro, a superfície está seguro, não há risco de me contaminar. Removo o que vejo, limpo. Removo o que não vejo, desinfetado. Fiz os dois, está higienizado. Porque higiene é igual limpeza mais desinfecção. Certo? Bom, pessoal, a gente meio que explanou aí por que é fundamental uma boa higienização no ambiente hospitalar, né? Porque aquilo que a gente não vê pode causar doenças. Existe um termo para esses bichinhos, né, que é chamado de micro-organismos patogênicos. Patogênicos é porque podem causar doenças. Então, se eu tenho um micro-organismo patogênico, ele pode causar doença, e se ele pode causar doença, eu preciso evitar que ele esteja na superfície para não contaminar nem os colaboradores do hospital, nem a área de higienização, nem o pessoal de limpeza, nem os pacientes. Certo? Nós limpamos o ambiente, pessoal, por vários motivos. Tá? Na nossa casa, a gente relaciona muito com bem-estar, né? Uma casa limpa, cheirosa, é agradável de ficar, né? Então você faz aquela faxina de sábado, limpa tudo, né? Deixa tudo limpinho, cheirosinho, perfumado, né? Não dá nem vontade de sair de casa no sábado para comer uma pizza, para comer um hambúrguer, para tomar uma cerveja. Ah, não, vou ficar aqui na Netflix, vou maratonar hoje, que está até gostoso ficar em casa, né? Na casa limpinha, cheirosinha. Isso é bem-estar, conforto. Isso é importante também. Só que tem um segundo ponto, que não é questão de bem-estar e conforto, é questão de saúde. A higiene, que é a limpeza, mais a desinfecção,
está totalmente relacionado à saúde. Ambiente higienizado é ambiente saudável. E aí, quando a gente fala de áreas de saúde, o bem-estar é importante, mas a saúde é mais importante ainda. Então, essa é a importância, é o fundamento da gente realizar uma higienização na área hospitalar. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esses bichinhos que a gente está falando, a cada 20 minutos, eles começam a se esticar, se esticam e um bichinho se quebra em dois. É como se eu fosse espreguiçar aqui na frente de vocês e de repente aparecesse outro Tiago. E 20 minutos depois, nós dois começássemos a espreguiçar novamente e aparecesse 4 Tiago. E depois de 20 minutos aparecesse 8 e assim sucessivamente. Certo? Para vocês terem uma pequena ideia, uma única bactéria, depois de 4 horas, se torna 4.000 bactérias. Essa mesma única bactéria, depois de 7 horas, se torna 2 milhões de bactérias. Essas bactérias podem ser patogênicas, podem causar doença, e se puder causar doença, eu vou estar recebendo um ambiente com uma bactéria do turno que me entregou, porque fizeram tudo corretamente. Só que nesse dia eu estou com preguiça, eu não tenho conhecimento, eu não estou treinado, eu não tenho produto adequado, eu não tenho a ferramenta. Ou eu tenho tudo isso, mas o pessoal não está verificando. E aí eu faço da maneira incorreta e eu entrego para o próximo turno com 2 milhões de bactérias. Na verdade até um pouco mais, porque o turno de vocês eu acredito que não é de 7 horas, né? É uma quantidade bem maior de horas, eu acredito que é entre 8 a 12 horas, né? O turno de vocês. Então a contaminação vai ser bem maior do que isso. Ah, Tiago, mas você está colocando isso aí só para nos causar medo e fazer a gente higienizar da maneira correta, do jeito que tem que ser, né? Também, eu acho que o medo é sentido de alerta, né? Nos ajuda em vários aspectos. Mas a gente vai fazer a conta, a gente vê que passa até um pouquinho de 2 milhões de bactérias no período de 7 horas. Ok? Eu vou até pedir uma ajuda para o Rocato aqui, se você puder vir aqui, Rocato, segurar o microfone para mim, que eu vou precisar usar as 2 mãos, tá? E aí eu vou... Você coloca o microfone aqui próximo da minha boca, e aí eu vou fazendo a conta, ok? Bom, pessoal, eu disse que a cada 20 minutos a gente dobra a quantidade. Então aqui eu vou contar 20, 20, 20. 3 vezes 20, 60, dá 1 hora. Então nessa mão eu vou contar os minutos. Aqui eu vou contar as horas. Ok? Para a gente ver quanto que a gente vai chegar lá no final dessa conta. Eu tenho uma bactéria. 20 minutos depois, 2. Mais 20 minutos, 4. Mais 20 minutos, 8. 1 hora. 8, 16, 32, 64. 2 horas. 64. 128, 256, 512 em 3 horas. E aí, só para me ajudar, porque matemática não é meu forte, eu vou arredondar de 512 para 500, eu vou diminuir. Então, 500 bactérias em 3 horas. 500, 1000, 2000, 4000 em 4 horas. Se vocês repararem lá, já bateu 4000 em 4 horas. 4000 em 4 horas, 8000, 16.000, 32.000 em 5 horas, 64.000, 128.000, 256.000 em 6 horas, 512.000, 1.024.000, 2.048.000 em 7 horas. Então lá atrás eu arredondei de 512 para 500 e ali eu arredondei de 2.048.000 para 2 milhões. É muita bactéria, hein? O que acontece na prática, pessoal, e real, é isso aqui, ó. Eu brinco que parece o salgadinho Cheetos, né? Ela
começa a esticar, quebrar, esticar, quebrar, esticar, quebrar, esticar, quebrar e vai tomando toda a superfície. A questão é que aqui eu estou vendo porque é um microscópio eletrônico que a filmagem está acelerada, então eu estou conseguindo ver, né, ele crescer num tempo bem curto. O problema é que isso está acontecendo exatamente nesse momento, no chão, na carteira, na nossa roupa, na nossa mão, na mesa, em qualquer lugar do mundo isso está acontecendo agora. A questão é que a gente não vê. Isso estar acontecendo não é um problema em si. O problema é se esse tipo de bichinho aqui for um micro-organismo que pode causar doenças. A gente está aí num momento difícil, talvez. Eu tenho 36 anos, eu nunca passei por um momento sanitário mais difícil do que esse. Acredito que vocês também não, certo? Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia de coronavírus, mais de 250 mil mortes após um ano, mais de 10 milhares, e a gente não vê, a gente não sente, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, e ele passa de um para o outro, e a gente está sofrendo muito, porque no geral, no nosso dia a dia, nós não estamos dando importância para aquilo que a gente não vê. Tem muita gente perguntando por que eu uso máscara, por que usar álcool gel, para que ficar limpando tanto assim? Você está paranoico. Na verdade, a gente não está vendo o que está acontecendo exatamente agora, que é a proliferação desses bichinhos aí causando doença, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto a gente já entendeu. O que é higiene, que é limpar e desinfetar, que é remover o que eu vejo e remover o que eu não vejo. E a importância de fazer isso eu preciso de um ambiente de bem-estar, mas principalmente saudável. Por que principalmente saudável? Porque se eu não remover o que eu não vejo, ele pode causar doenças. Legal, mas com o que eu faço isso? Qual o produto que eu uso para fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa pensar em produto se eu estou inserido no meio profissional de limpeza, eu preciso usar um produto profissional, devidamente registrado no Ministério da Saúde, que esteja apto para ser usado nessa área. Até aí tem um monte de produto. A gente vai falar de um produto específico, a gente vai ver quais são as vantagens. Vai falar, Thiago, mas por que eu preciso ter um produto profissional? Eu quero explicar isso contando uma historinha bem rápida. Imagina, bom, eu moro sozinho, né? Não sou casado, não tenho filhos, moro sozinho e não sou muito bom com elétrica e eletrônica. Vamos imaginar que eu estou em casa e eu vou ligar algo numa tomada e essa tomada não funciona. E eu tento, ela não funciona, eu acho que é o equipamento, deixa eu ligar em outra tomada. Ligo em outra tomada e o equipamento funciona. Falou, opa, se está funcionando, o problema é a tomada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me cadastrar no aplicativo de marido de aluguel e vou pedir um marido de aluguel. É o nome do profissional, marido de aluguel, né? Vou pedir um marido de aluguel e ele vai arrumar a minha tomada aqui. Você vai no aplicativo, tipo Uber, especifica qual que é o problema, pede o serviço, meia hora depois chega uma pessoa lá na minha casa. Chega um rapaz de chinelo de dedo, shortão de jogar futebol, regata, porque está calor, está absurdamente calor. Ele chega em casa e fala, meu nome é João e eu vim consertar aqui a sua tomada, porque eu recebi o chamado. Eu sou cadastrado no aplicativo marido de aluguel. Beleza, João, pode entrar aqui em casa, a tomada é essa daqui. Aí eu mostro a tomada para ele, ele fala, você tem uma faquinha de passar manteiga? Quer ter a ponta arredondada? Eu olho meio estranho e falo, tem,
pego a faca de passar manteiga, entrego para ele desparafusa os 2 parafusos do espelho, desmonta a tomada e ele vê que tem um fio que soltou, escapou. Aí fala, olha, tem um fio aqui solto, provavelmente é isso. Ele coloca o fio no lugar, aperta com a faquinha de pão, certo? Coloca a tomada de novo no lugar, aperta os parafusos do espelho com a faquinha de passar manteiga e fala, você tem algum aparelho para eu ligar aqui para testar? Eu falo, tenho um barbeador aqui que eu uso direto, eu queria colocar aqui para ver se está funcionando. Coloco, funciona. E eu olho para ele e falo assim, amigo, João, quanto que ficou o serviço? Ficou R$50. Eu pago R$50 para ele vai embora e eu fico feliz com a minha tomada funcionando. Um mês depois, uma outra tomada, não a mesma, uma outra tomada para de funcionar também. Eu vejo que é a tomada, me lembro do aplicativo, entro no aplicativo e chamo, né, um novo profissional para me ajudar, porque me ajudou no passado, por que não vai me ajudar agora, né? Chamo um novo profissional, chega um rapaz lá, meia hora depois, de uniforme, crachá, sapato de segurança e uma maleta de ferramenta. Eu olho meio estranho, né? Falo, pois não, meu nome é José. E eu fui chamado aqui para consertar a sua tomada através do aplicativo. Eu peço para ele entrar, ele vai até a tomada, pega um multímetro, que é um equipamento que vê se está chegando energia, ele coloca o equipamento lá e vê que não está chegando energia e fala, olha, não está chegando energia aqui, a tomada realmente não está funcionando. Ele pega uma parafusadeira, desparafusa o espelho da tomada, desmonta a tomada e mostra para mim, olha, tem um fio solto aqui, coincidentemente o mesmo defeito que tinha a tomada anterior. Ele coloca o fio no lugar, aperta, coloca o espelho na parede de novo, parafusa o espelho da tomada com a parafusadeira, vem com o multímetro, faz a medição e fala, olha, aqui está chegando 110 volts. A sua tomada é de 110 volts mesmo? Eu falo, é de 110 volts. Então fique à vontade para testar qualquer coisa de 110 volts aqui. Eu pego o mesmo aparelho, coloco lá, testo, mesmo aparelho de barbear, e funciona. E eu pergunto para ele, José, muito obrigado, cara, quanto que custou o seu serviço? Ele fala para mim, R$50. E eu pago R$50 e ele vai embora. Se eu puder escolher quem vai consertar a terceira tomada quando quebrar, vocês acham que eu vou escolher o primeiro que chama-se João ou o segundo que chama-se José? Segundo? Por quê? Por quê? Sim, devidamente vestido para trabalho. O que mais? O que mais? Ele estava devidamente identificado, né? Equipamento de proteção individual, o que mais? Ferramenta adequada. Ferramenta adequada, né? Conhecimento, acredito eu, porque ele fez, apesar que o outro também tinha conhecimento, senão não conseguiria consertar, né? Mas olha que engraçado. Minha tomada quebrou e eu só queria a minha tomada de volta. E os dois devolveram a minha tomada funcionando. Um usou uma faca de manteiga para desparafusar, o outro usou uma parafusadeira. Um usou um multímetro para testar, o outro usou o meu equipamento para testar. Só que os dois me entregou a tomada funcionando. E olha que legal, a gente nem parou para pensar nisso. Os dois cobrou a mesma coisa, R$50, não sei se vocês perceberam. Só que naturalmente a gente vai chamar o segundo profissional, porque como o próprio nome diz, profissional, tem cara, identificação, uniforme, ferramenta, conhecimento de profissional. É por isso que não cabe produto doméstico num contrato de higiene e limpeza profissional. Então esse é o primeiro ponto pelo qual eu uso um produto profissional. Então, registrado na Anvisa, é adequado para aquela aplicação.
foi desenvolvido para aquilo. Agora, por que escolher o produto que vocês escolheram, que é o produto que vocês utilizam, chamado Peroxi 4D? Tem uma série de motivos pelo qual vocês escolheram ele. E quando eu falo vocês escolheram, é vocês mesmos, porque a gente apresenta para o pessoal da liderança, ele passa por custo, ele passa por treinamento, mas a aprovação é de quem usa no dia a dia. O engenheiro desenvolve o carro, o pessoal lá do pit stop da Fórmula 1 troca os pneus, abastece com rapidez, mas se o piloto reclamar, troca. É simples assim. O piloto são vocês. Então, é exatamente por isso que eu falo que vocês aprovaram isso, né? E um dos motivos dele é para quê? Primeiro ponto, reduzir o número de itens, pessoal. Antigamente, para limpar um ambiente como esse, eu precisava de um limpa-piso, um multiuso, um desinfetante, um produto perfumado, um produto clorado para alvejar. Eu tinha que ter 5 produtos para limpar um ambiente desse, um absurdo. E aí eu pegava um, confundia com o outro, pegava o outro, confundia com um, misturava um com o outro, certo? E não sabia exatamente qual produto utilizar. A ideia do Peroxi 4D é, pessoal, qualquer coisa, do teto até o piso, você usa o mesmo produto. Compra um único produto para instalar, estoca e controla o estoque de um único produto, treina e capacita a respeito de um único produto, e quando vocês forem usar, não tem como confundir, porque é um único produto, certo? Esse produto está devidamente voltado para a área hospitalar e eu posso limpar qualquer superfície com ele. Exemplo de superfície: piso, parede, bancada, teto, escada, janela, vidro, luminária, equipamento, mobiliário, louça sanitária, né? Vaso sanitário, mictório, pia. Eu posso limpar alguns artigos que estão dentro do hospital. Que artigos são esses? Termômetro axilar, estetoscópio, né? Suporte de soro, aparelho de pressão, comadre, papagaio, bacia, cubarrim, cadeira de banho, cadeira de roda, qualquer coisa que eu tiver dentro do hospital, mobiliário, né? Eu não consigo nem colocar tudo aqui, porque é uma quantidade muito grande de opções. Tudo que está dentro do hospital, eu posso higienizar com esse produto. É literalmente, o que eu tenho aqui, do teto até o chão? Tenho 20 coisas aqui. Pode limpar as 20 coisas. Não tem contraindicação, certo? Mas que área do hospital que eu posso usar esse produto? Também não tem uma área específica, você pode usar em qualquer área. A gente divide o hospital em 3 pedaços. O primeiro pedaço a gente chama de área não crítica. O segundo, área semicrítica. E por último, a área crítica. Como que funciona isso? O paciente, ou quem vai visitar o paciente, seja lá quem for, ele é um contaminante potencial. A gente não sabe por que a pessoa está indo no hospital, então a gente tem que tomar as devidas precauções, porque ele pode ser um provável transmissor de alguma doença, certo? Conforme esse paciente ou um visitante vai tendo acesso no hospital e vai mudando o tipo de procedimento nas áreas, a área vai ficando mais ou menos crítica. Então, onde que a gente chama que é área não crítica? Só onde o paciente não tem acesso, ele não vai, ele não entra. Onde que ele não entra? Ele não entra na área administrativa, ele não entra no almoxerifado, onde fica estocado todos os insumos do hospital, ele não entra nos vestiários dos funcionários. Então lá é não crítico, o paciente não leva a doença para lá. Só que conforme ele começa a entrar no hospital, né, essas áreas começam a ficar semicríticas.
sala de paciente, que é uma recepção, a triagem, que é por onde o paciente passa para medir pressão, temperatura, antes de ir à consulta, os ambulatórios, banheiros, elevadores, corredores, enfermarias e apartamentos, todo lugar que o paciente tem acesso é uma área semicrítica. Se esse paciente, por algum motivo, tiver que fazer algum procedimento, a área que ele vai fazer esse procedimento é uma área crítica. Então, por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico, centro cirúrgico, né? Área crítica. Centro obstétrico, maternidade, crítica. Unidade de terapia intensiva, a pessoa foi internada, está na UTI, né? Está na área crítica. Diálise, né? Ou hemodiálise. Laboratório de análise, né? Vai fazer exame de fezes, urina, espermograma, sangue, exame de sangue, ou qualquer exame de imagem, né? Área crítica, né? Banco de sangue, setor de hemodinâmica, transplante, queimados, isolamento, berçário de alto risco, que a gente chama de UTI neonatal, né? Central de material de esterilização, que a gente chama de CME, lactário, que é banco de leite, serviço de nutrição e dietética, que é o SND, e a área suja da lavanderia. Qualquer tipo de procedimento, né, que o paciente possa ter, né, que ele vai passar, procedimento de alimentação, procedimento de higienização das roupas de cama e banho, né, procedimento cirúrgico, obstétrico, seja o que for, é uma área crítica. O Perox 4D pode ser usado em qualquer dessas áreas, desde a não crítica, semicrítica e crítica. O que vai mudar dessas áreas? Simplesmente o que muda é frequência, pessoal. É só frequência. Quando a gente fala de limpeza terminal, né? Quem aqui faz limpeza terminal? Poderia levantar a mão? Limpeza terminal, pessoal, é uma limpeza que o hospital faz quando tem óbito, quando tem transferência, quando tem alta do paciente, ou em alguns casos quando o paciente está internado por mais de 15 dias. Esses são os critérios para fazer uma limpeza terminal. E aí a limpeza terminal normalmente é feita em UTI e leito, certo? Você tem no centro cirúrgico pela transferência, tá? No restante você tem muito uma limpeza que é chamada de concorrente. Limpeza concorrente é aquela limpeza que nós fazemos nas áreas de maior contato. Maçaneta de porta, saboneteira, dispensas de papéis, trinco de vestiário, torneira, tampa, acionador de descarga, assento de vaso sanitário, tudo que eu toco com frequência precisa fazer limpeza concorrente. E aí, para uma área não crítica, o mínimo de limpeza concorrente é uma vez ao dia. A área semicrítica é 2 vezes ao dia, a área crítica é 3 vezes ao dia. A limpeza é a mesma, o produto é o mesmo, o que muda é frequência. Quanto mais crítico, mais vezes eu faço. Quanto menos crítico, menos vezes eu faço, porque o risco é menor. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, outros motivos pelo qual o produto eleito é o Perox 4D. Esse produto ele pode ser usado em todo hospital, em toda área, em toda superfície. E ele tem algumas características. Por exemplo, ele não oxida metais, ele não enferruja. Produto clorado em contato com metal por longo tempo enferruja. Ele não tem cheiro. Por exemplo, produto clorado, quando você faz uma desinfecção com cloro num banheiro ou em algum ambiente, qualquer pessoa que entrar vai saber exatamente que vocês usaram o produto clorado, porque o cheiro é inconfundível. Tá? Ele não abre porosidade na superfície. O que é abrir porosidade na superfície? Piso, revestimento. Tem alguns produtos que eu vou usando, ele come o esmalte, o polimento do piso, do revestimento.
aquilo suja mais rápido e é mais difícil para limpar. Isso não acontece com o Perox 4D. Se cair no uniforme de vocês, não descolora. Produto clorado descolora. Ele tem efeito residual, ele protege a superfície por até 72 horas. O cloro não. Ele não deixa a bactéria criar resistência, porque ele tem 2 ativos que eliminam as bactérias. Quando a bactéria tenta criar resistência para um, o outro age. Quando ela tenta criar a resistência para o outro, o um age. Então eles ficam fazendo um rodízio, né, de ação. Ele vai ser eficaz com um monte de bactéria, fungos e vírus. Ele não tem perda de ação se a superfície estiver suja. Então eu posso limpar e desinfetar com um único produto. Ok? Ele tem uma função muito legal, porque ele alveja. Alvejar vem de alvo, alvo é branco, ou seja, ele branqueia, clareia, principalmente rejunte, né? Ele ajuda bastante na limpeza de box de banheiro, certo? E ele é muito eficiente na limpeza, na remoção daquilo que a gente vê, porque ele quebra aquilo que é grande em um monte de pedacinho, e um monte de pedacinho é mais fácil da gente remover do que a sujeira inteira. Eu costumo fazer uma alusão bem simples, que é o quê? Se eu quiser remover essa parede inteira aqui, eu não consigo pegar ela, arrancar de onde está, colocar nas costas e levar para o outro lado. Mas se você me der uma marreta, eu venho quebrando pedacinho por pedacinho, vou tirando esses pedacinhos e removo a parede. É a mesma coisa que o produto à base de peróxido faz. Ele quebra a sujeira que é grande em um monte de pedacinho, e aí ele vai removendo os pedacinhos um por vez. E é dessa maneira que ele ajuda na limpeza, e é dessa maneira que ele ajuda na desinfecção. O que ele elimina que a gente não vê, pessoal? Tudo isso daqui. Eu vou até passar mais um. Ele remove todos esses bichinhos aqui. Vocês têm 3 diluições do produto. A diluição de 1 para 100, ele vai eliminar todos os bichinhos à esquerda, eu vou falar de cada um deles. Depois ele tem uma diluição de 1 para 25, ele vai eliminar o que está aqui à direita. Ele tem o efeito residual de 72 horas a 1 para 100 e vai ter uma limpeza específica para o piso. Okay? Bom, eu não sei se vocês percebem, na minha apresentação é mais fácil de ver, aqui pela claridade talvez não seja tão fácil, dá para perceber que tem coisas escritas em preto e em vermelho. O que está em preto em cima, que são as 3 primeiras, é o que o Ministério da Saúde obriga um produto hospitalar a ter. Estafilococcus, salmonella e pseudomonas, 3 bichinhos que causam doença, que é obrigatório. Eu preciso eliminar. Se eu não eliminar, eu não posso ter um produto hospitalar. Só que o Perox 4D vai além disso. Ao invés de eliminar 3, ele elimina 17. Eu acho que agora é 18, fazendo a conta, mas vamos ver aqui se é 17 ou 18. Então ele elimina no mínimo 14 bichinhos a mais do que o que a Anvisa pede. Então a segurança que ele nos dá é muito grande. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Então eu falei das Staphylococcus, salmonella e pseudomonas, que é o que a Anvisa obriga. E aí todos esses bichinhos em vermelho, Escherichia coli, KPC, MRSA, Baumani, produtora de carbapenemase, Faecio, albicans, Aspergillus niger, Enterococcus viridae. Todos esses bichinhos aqui têm um nome na área hospitalar que é chamado de multiresistente. Por que multiresistente? Porque se você pegar esses bichinhos, você tem que tomar antibiótico para curar. Só que eles são resistentes ao antibiótico. Então você toma um antibiótico e ele não consegue eliminar esses bichinhos aqui. E aí você toma mais antibiótico e não consegue eliminar. E aí você não consegue controlar a infecção
a infecção se torna infecção generalizada, e a infecção generalizada normalmente leva a óbito. Então, isso eu não posso ter no hospital de jeito nenhum, porque a chance da pessoa se contaminar com isso, ter uma infecção generalizada e morrer é grande. Então eu preciso agir de forma preventiva, usando um produto profissional que elimina tudo isso, e o peróxido 4D elimina. Nós temos o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, pessoal, é o nome bonitinho, né, do novo coronavírus. SARS-CoV-2 é de síndrome respiratória aguda grave, né, que é a síndrome respiratória que o vírus causa, né, o novo coronavírus. E por último, né, a Candida auris, que é uma bactéria que eu acredito que depois que a pandemia melhorar e começar a avançar aí para ser eliminada, né, a gente vai ouvir muito falar da Candida auris, porque a Candida auris é um fungo altamente resistente a antibiótico, a chance de óbito contraindo ele é grande, e ele apareceu pela primeira vez no Brasil em 2017, e agora apareceu de novo na Bahia há 1 mês e meio atrás. A Anvisa soltou uma nota, tem um protocolo para lidar com ele na área de assistência à saúde, e o peróxido 4D, se não o único, é um dos únicos produtos no Brasil que já tem laudo para a eliminação desse micro-organismo, que faz 1 mês e meio que apareceu. Fora isso, ele tem a diluição de 1:25, que ele é tuberculicida, ele elimina a bactéria da tuberculose, e em vermelho ali ele elimina a forma mais resistente de um micro-organismo, que a gente chama essa forma de esporo. Esporo é como se o bichinho tivesse com uma armadura muito resistente, e que pouquíssimos produtos conseguem destruir essa armadura e destruir o bichinho. Essa armadura é chamada de esporo. O Clostridium difficile é um esporo, e vocês encontram ele na área hospitalar, presente em vômito e fezes, porque ele vem do trato intestinal. Então, às vezes, você tem incidência dele em banheiros, leitos, às vezes um pouco em UTI. Ok? Além disso, ele ajuda a proteger a superfície por até 72 horas. Aí você fala, Thiago, então eu só preciso limpar a cada 72 horas? Não, a frequência, o hospital que define, e é de 1, 2 ou 3 vezes ao dia para concorrente, e a limpeza terminal tem aqueles critérios de óbito, transferência alta ou paciente acamado por mais de 15 dias. Isso não vai mudar. A questão é que ele te dá uma segurança maior, porque em tese a superfície poderia ficar até 72 horas, que são 3 dias, sem higienizar, que ela estaria protegida. Isso é uma segurança a mais. Ok? Esse